Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Te damos todo louvor e toda honra e toda glória, Pai. Queremos estar, Senhor, nesse momento envoltos em Tua presença, derramados aos Teus pés, Senhor, totalmente rendidos a Ti, Jesus. Ó Pai, que nada neste ambiente atrapalhe, Senhor, esta conexão entre eu e o Senhor, entre a igreja e o Senhor. Pai, nós te pedimos que a Tua graça, Pai, seja conosco mais uma vez. Nesta hora, Senhor, entregamos este culto a Ti, Jesus. Que toda movimentação, ó Pai, tudo que for cantado, tudo que for falado, tudo que for pensado, que seja para a glória do Teu nome, Jesus. Que nada aqui, Pai, seja de nós mesmos, mas que seja segundo o Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja glorificado, para que vidas saiam daqui restauradas, para que vidas saiam daqui transformadas, para que o Teu povo saia daqui nessa noite, Senhor, curado, renovado, abençoado e cheio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, cantamos: envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Eu não vim atrás de bênçãos,
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Queremos a tua presença, Senhor, e somente a ti podemos cantar. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Que esse seja o desejo da igreja, o meu desejo, o seu desejo, permanecer na santidade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Haverá um dia que ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará e até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Aleluia! Haverá um dia que a terra se abalará. Haverá um dia que o noivo se casará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos
pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. O justo virá e ele vai governar. Nós devemos estar preparados para esse grande dia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, e ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. A igreja, estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Aleluia. O Senhor é bom. Só um adendo. Eu não estive presente na escola bíblica, mas eu estava assistindo.
E a irmã Roseli falou que o Senhor, Ele virá, nós cantamos ali, né? Ele veio como um cordeiro, veio como redentor, virá para governar e o cordeiro reinará. Mas nós falamos do cordeiro no sentido de que nós sabemos quem reinará, mas ele não reinará como um cordeiro. Ele reinará como? Como? Um leão. Mas ele veio com seu amor, com a sua graça, com a sua justiça, salvar a mim e a você. Amém? Você recebe isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Aleluia. Que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. O Verbo vivo, que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam, te louvam. Aleluia. Ao ouvir o teu santo nome, Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Basta uma palavra tua e os mortos viverão.
Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome. Aleluia! Se pedirmos em teu nome, Senhor. O teu nome há poder, Jesus. Nesse nome está todo o poder. Aleluia! Poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, te louvam. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. A igreja pode cantar só mais uma vez. Há poder. Há poder. Aleluia. Aleluia. Esse nome que tem todo o poder. Teu nome está acima de todo nome. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero pedir para você se sentar. Todos. Em nome de Jesus. Quer dizer, vocês não podem, tá? Vocês não, só o Mateus. E eu quero que fique de pé alguém que nos visita a primeira, segunda ou terceira vez. Fique de pé em nome de Jesus. Temos alguém? Não. Temos alguém que faz muito tempo que não vem aqui
E que agora tem mais uma pessoinha. Tem, né? Ali. Amém. Glória a Deus. Vocês conhecem aquela família linda ali? Conhecem? Quem não conhece? A irmã não conhece. Se a irmã não conhece, então eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Mariana e Danilo e Elisa. Oh, meu Deus. Não vá embora sem eu apertar essas bochechas, viu? Por favor. Amém. Como que a igreja recebe essa família linda e abençoada? Sejam bem-vindos. Voltem sempre. Estou sabendo que agora estão ali na missão. É isso? Amém. Até que o Senhor destine, né? Também. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Orem, queridos, por essa família. Missionários do Senhor, servos do Senhor servindo a Deus ali. E a Elisa também, ó. Ensina o menino, a menina, a criança no caminho que deve andar para que quando ele cresça. E eles começaram ali, ó, de fato e de verdade, desde pequenininho mesmo. Deus abençoe. Amados, então não temos mais ninguém, né? Nenhum visitante. Durante o próximo cântico, vamos só colocar de pé. Então, mais uma vez, foi só para dar uma descansadinha. Vamos continuar louvando ao Senhor. E você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, aproveite esse momento, saia do seu lugar e coloque aqui no gasofilácio. Com gratidão, com adoração ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? E porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Louvamos ao Senhor. A tua graça, Senhor, é o que nos basta, Pai. Aleluia, Jesus. Queremos estar diante da tua presença, Senhor, e nos derramar diante do teu altar. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Não adianta estarmos sem a tua presença, Pai. Tudo é perda sem a tua presença, Senhor. Porque a tua graça nos basta, Pai. A tua presença é o que nos basta, Senhor. Queremos estar, Senhor, diante de ti a todo momento. Ó Pai, com teu Espírito Santo a nos guiar, a nos dirigir, Senhor. Cantamos, tudo é perda. Tudo é perda se não tenho a ti.
A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Você pode cantar mais uma vez. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso, Jesus. Te levarei, Senhor. Ofertantes da tua casa. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que te adoram, Senhor, com as suas finanças também, com o seu dízimo, com a sua oferta. Aqueles, ó Pai, que têm um coração grato, que têm um coração, ó Pai, na tua obra, Jesus, que depende totalmente do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sustento, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, por cada lar, cada família aqui representada, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. O Senhor permanece fiel e por isso te damos toda a glória, todo o louvor, pertence a ti somente, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória.
viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Graça e paz. Amém, queridos? Deus abençoe os levitas. Vamos orar pelas crianças, esperar as crianças saírem. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelos nossos filhos, nossas crianças. Pai amado, nós as abençoamos, ó Pai amado, e também aqueles que estão responsáveis por elas, ó Pai. Nossos irmãos em Cristo que se dedicam, que trabalham, enquanto os pais aqui, ó Pai amado, ouvem a Tua palavra, elas também aprendem da Tua palavra. E nós somos gratos pela dedicação de cada uma delas. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos ministrar sobre crer em Deus sem desejá-lo. Pode soar um tanto quanto estranho, mas é a mais pura realidade. Crer em Deus sem desejá-lo, como isso é possível? Como pode ser isto, não é? Crer em Deus sem desejá-lo. Podemos ler todos? Crer em Deus sem desejá-lo. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Está vivo. Em Tiago, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10. Eu não havia passado para os irmãos Oséias 6:3. Podemos também ler Oséias 6:3. Tiago 4, 8 a 10. Amém? Então vou ler o primeiro, os irmãos leem o seguinte. E diz assim a palavra do Senhor: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 9. Aflitos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Vou ler novamente. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Seguinte. Aflitos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria
Amém? Podemos ler novamente o 8? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Amém? Só essa primeira parte, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, somente esta. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Não é? Ou então, na minha tradução, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Oséias 6,3. Oséias 6,3 vai dizer: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6,3. Ok, não tem problema. Podemos assentar em nome de Jesus. Então aqui nós estamos falando sobre se aproximar de Deus, sobre se achegar a Deus, não é? Então, como lemos Tiago, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou como Oséias, não é? Então conheçamos, prossigamos, não é? Em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Chuva seródia é a chuva fora de tempo. Não é? Como uma chuva fora do tempo, Ele, não é? Virá a nós. Não é? Então é essa aproximação, esse achegar. Então, do título dessa mensagem, chegar-se, ou melhor, crer em Deus sem desejá-lo. Então, os irmãos já percebem que é possível viver, queridos, uma vida toda sem Deus e ainda assim achar isso normal. Então, é possível sim viver, não é? Vivermos uma vida ou construir uma vida toda sem Deus e ainda achar isso normal. Trabalhar, estudar, brincar, correr, amar, não é? Tudo que é possível na vida é possível fazer, construir essa vida, não é? Sem Deus e acharmos isto normal. Ora, queridos, o que é que nós devemos dizer, não é, àqueles que passam uma vida inteira sem Deus? O que é que nós vamos dizer àqueles que passam uma vida inteira sem Deus? E não se trata apenas de ateus. Não se trata apenas do incrédulo, não se trata apenas aqueles que estão lá fora, mas também de pessoas religiosas funcionais, não é? Ocupadas, mas espiritualmente vazias. Então, muitos de nós estamos ocupados religiosamente, mas vazios espiritualmente, secos espiritualmente, sedentos espiritualmente, envolvidos com igreja, envolvido com tarefas, envolvido com evangelismos, envolvido com muita coisa, mas seco espiritualmente, não é? Seco espiritualmente. Reclamamos que precisamos de muitas coisas. Reclamamos de saúde, reclamamos porque precisamos de dinheiro, reclamamos porque precisamos que as coisas deem certo para nós, mas não reclamamos que precisamos de Deus. Do que é que nós precisamos? De tanta coisa, mas
nunca reclamamos que precisamos de Deus. Isso é muito sério. Isto revela algo assustador. E, amados, não é que Deus nos falte. Não é que Deus nos falte, mas é que Deus não nos faz falta. Esta é a realidade. É a ausência de relacionamento, é desconhecimento íntimo, não é? Então, como é que alguém pode amar aquele que não conhece? Como é que alguém pode amar aquele que não conhece? Ora, a questão é que a grande maioria não deseja conhecer. Nós não destacamos os ímpios, destacamos sim a igreja que não quer conhecer o seu Senhor. Não é? Crê nele, mas sem desejá-lo. Não é? Então, nós não estamos, queridos, falando, não é, de ignorância inocente. Estamos falando de rejeição consciente. Vou repetir. Não estamos falando de ignorância inocente. Nós estamos falando de rejeição consciente. Aquela rejeição que ela é consciente. Não é? Então, esse é um problema, não é, muito sério. A questão da grande maioria não desejá-lo, não querer conhecê-lo, não querer de forma alguma, não é? Então, pessoas que no fundo dizem a Deus, não é? Retira-te de nós. Não, pastor, jamais eu ia dizer alguma coisa assim. Então, são pessoas que no fundo dizem a Deus, retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Talvez nós nunca tenhamos falado isso em alta voz, não é? Mas dizemos de outra forma. Dizemos com a nossa vida, dizemos com as nossas atitudes, dizemos com as nossas prioridades, com as nossas escolhas, com o desprezo silencioso da presença de Deus. É assim que nós falamos. Eu não preciso falar com a minha língua, com a minha boca. Basta eu falar com a minha vida. É a minha vida quem fala. A mais dura realidade. É a minha vida quem está mostrando a minha devoção, a minha adoração, não é? Então, queridos, evitar Deus é pecado. Não buscar a Deus, ela não é uma neutralidade. Eu estou neutro. Não busco a Deus porque eu estou neutro. Não existe neutralidade, queridos. Mas sim posicionamento. Cada um de nós temos um posicionamento. Cada um de nós nos posicionamos. E é considerar sua presença como um fardo. Então, o meu posicionamento, não é como eu disse, não existe neutralidade em questão a Deus, mas existe um posicionamento. E muitas vezes o meu posicionamento é perceber Deus como um fardo e não como um privilégio, mas como um fardo. Poderíamos, como exemplo, dizer que uma mulher ama o seu marido não suportando a sua presença? Poderíamos dizer que esta mulher ama este marido ou vice-versa, que esse marido ama esta mulher não suportando a sua presença? Esta pergunta não precisa nem de resposta, obviamente que não. É óbvio que absolutamente que não. Não é? Então, quantos dizem amar a Deus, não é? Falam em amar a Deus, mas evitam a sua presença, não é? Evitam a presença do Senhor. Quantos dizem amar a Deus, amados, e evitam a sua palavra, evitam a oração, evitam quaisquer coisas que exijam uma intimidade real. E eu ainda digo que amo a Deus. Então é algo, amados, que muitos preferem um Deus distante, um Deus útil, um Deus
que resolva problemas, mas que não confronte o coração. Eu não desejo um Deus, pastor, que venha confrontar o meu coração. Eu não desejo, pastor, que o Senhor venha pregar sobre a santidade. Eu não desejo, pastor, que o Senhor venha a trazer uma palavra em que venha trazer a revelação do porão da minha alma, do porão do meu ser. Eu não desejo confronto. Eu não desejo conhecer esse Deus na sua profundidade. Eu não quero confronto. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Ora, eu quero crer em Deus, mas sem desejar. Ora, amados, o maior sinal de amor por Deus, o maior sinal de amor por Deus é desejar estar com Ele. O maior sinal de amor por Deus é desejar estar com Ele. Não há uma demonstração de amor mais profunda do que desejar estar com Ele. De desejar estar na presença dEle, não há amor mais profundo. Quem ama deseja proximidade. Ora, quem ama busca conhecer. Ora, amados, quem ama não trata a presença como peso. Isso é tão óbvio. Então, o ponto mais perigoso, que é possível viver sem Deus e ainda assim achar que está tudo bem. É possível estar arrolado na segunda Igreja Batista Cidade Dutra e viver sem Deus. O que é um perigo de estar vivendo no engano, não é? Numa ilusão, e que no final de tudo pode ser um desastre. Pode ser não, com certeza será um desastre total, não é? Então, é possível estruturar uma vida inteira sem Deus, não é? Viver uma vida sem Deus e só perceber o vazio quando tudo desmorona ou quando é já tarde demais. Então eu não preciso esperar ser tarde demais. Eu não preciso que tudo se desmorone. É preciso que eu perceba esta realidade na minha vida e tome uma postura, tome uma posição, uma atitude que parta no meu coração, porque o Senhor está dizendo. Em Tiago 4,8, aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Acheguem-se a mim, eu me achegarei a vocês. Prossigam em me conhecer, e eu virei a vós como uma chuva serôdia. Ora, então, amados, muitos não odeiam a Deus. Não. Muitos não odeiam a Deus no sentido agressivo. Jamais, de repente, eu ouvirei de um de vocês agredindo a Deus em voz alta, sendo contrário a Deus. Então muitos não odeiam Deus no sentido agressivo, não é? Elas apenas o consideram dispensável, não é? E isto é ainda mais grave, porque o ódio reconhece o objeto odiado. Óbvio, o ódio reconhece o objeto odiado. Mas, queridos, a indiferença não. A indiferença, ela diz: eu consigo viver sem você. Então não preciso agir agressivamente contra Deus. Eu não preciso declarar com a minha língua ser contra Deus.
Amados, basta eu agir com indiferença. E a indiferença é pior, porque a indiferença significa desprezo. A indiferença significa, amados, tudo aquilo, amados, que é contrário a Deus, sem eu falar agressivamente, sem eu dizer com a minha língua, é a minha postura, é o meu posicionamento, são as minhas escolhas. Então a indiferença, ela realmente diz: eu consigo viver sem você. Eu consigo prosseguir sem você. E com certeza, essa é a doença espiritual do nosso meio. Essa é a doença espiritual do nosso meio. Ou no nosso meio. Pessoas que não odeiam a Deus, mas não sentem falta dele. Não odeiam, mas não sentem falta dele. Não atacam, mas também não desejam. Pastor, jamais eu odiarei a Deus. Pastor, jamais eu falarei contra Deus. Pastor, jamais. Mas não é necessário falar. A minha vida mostra. A minha vida, porque a palavra de Deus diz: pelas árvores se conhece o fruto. Eu não preciso falar absolutamente nada, mas a minha postura, ela diz tudo. A minha vida diz tudo, não é? Então, elas até aceitam que Deus existe, desde que Ele não se aproxime demais, não é? Desde que não interfira, desde que não exija intimidade. Que tipo de relação é esta? De um crente, de um homem de Deus para com seu Deus? Que tipo de relação nós estamos tratando? Se alguém diz amar a Deus, mas foge da sua presença, então algo está muito errado. Ora, queridos, se diz confiar em Deus, mas não busca conhecê-lo, então algo está incoerente. Ora, se diz servir a Deus, mas considera, amados, tempo com Ele ser um peso, algo está profundamente fora do lugar. Algo está errado, algo está incoerente. Então, amados, esta mensagem não é apenas para ímpios, para os de fora, ela é também para quem se acostumou, e se acostumou com uma fé automática, com uma fé sem fome, com uma fé sem desejo por Ele, sem desejo pelo seu próprio Deus. É aquela fé automática, é aquela fé, amados, sem fome, é aquela fé vazia, aquela fé morna, não é? Esquisita, estranha para com o Senhor teu Deus, não é? Porque uma fé não se mede pelo que dizemos, mas por quanto queremos estar com Ele. A nossa fé não vai ser pelo que falamos, mas vai ser por quanto nós queremos estar com Ele. Por quanto há de nossa dedicação por Ele. Então talvez hoje precisemos perguntar com honestidade: Deus é uma necessidade ou apenas um acessório para as nossas vidas? Deus é uma necessidade real na minha vida ou Ele é apenas um acessório? Ou Ele é apenas um acessório? Então esta é o que eu preciso hoje refletir e dizer: você sente então dele, ou você sente falta dele, ou apenas procura quando algo falta por você? Você sente falta dele, ou apenas o procura quando precisa de algo dele? Você deseja conhecê-lo, ou apenas quer o que ele pode dar, que ele pode oferecer? São duas coisas distintas. Então não podemos ficar, amados, num falso conforto,
E precisamos voltar ao arrependimento real. Voltar ao desejo, voltar à restauração da fome espiritual. É isso que nós precisamos. Amar a Deus não é suportar a sua presença, é desejá-la. Amar a Deus não é um peso, não é um pesadelo, não é um fardo, é um privilégio. É algo indizível. Conhecer a Deus não é saber sobre Ele. De novo, é querer estar com Ele. Não quero saber sobre Ele, eu quero é estar com Ele. Já sabemos muito sobre Ele. E o que mudou? O que transformou? Eu quero é estar com Ele. Então, quando esta verdade começa a se aprofundar, algo dentro de nós fica, amados, inquieto, porque percebemos que o problema não está apenas lá fora, nas pessoas que vivem declaradamente sem Deus, mas aqui dentro, em práticas religiosas que se acostumaram com a ausência de desejo por Ele. Então eu tenho minhas práticas, eu tenho a minha liturgia na Segunda Igreja Batista Cidade Dutra, mas sem desejo por Ele. Pelo autor e consumador da fé, por aquele, amado, que deu então a ocasião de sermos igreja, de ser chamados igreja, e dele não ser o dono desta igreja, dele não ser amado, dele não ser desejado. Então, amados, a questão não é se nós acreditamos que Deus existe. Não é essa a questão, se Deus existe. É se sentimos falta dele quando ele parece distante. Se sentimos falta dele quando ele parece distante. A questão não é se ele existe, mas se nós sentimos falta dele. Sabe por quê? Porque a ausência dói. A ausência nos gera dor. Ou vocês nunca sentiram dor pela ausência de alguém? A ausência dói. Permita-me falar do vosso luto, irmão Sueli. A ausência dói e eu entendo a sua dor. A ausência é doída. Para alguém já que perdeu um pai, perdeu uma mãe, para quem já perdeu um ente querido. Então a ausência ela é dolorosa, a ausência dói. E ela dói apenas para quem ama. Porque quando você não ama, a ausência pouco importa. Mas quando você ama, a ausência dói. Quem ama sente saudade, não é isso? Quem ama busca a presença, quem ama não se satisfaz com a distância. Ora, amados, muitos evitam o conhecimento de Deus porque no fundo a presença de Deus os incomoda. Não porque Deus seja mau, porque a sua santidade revela o que preferimos esconder. Porque a santidade do Senhor, ela vai revelar a nossa podridão, ela vai revelar, porque a luz de Deus, ela vem para consumir a escuridão do porão do meu ser. Então ela vem para revelar, ela vem para incomodar, ela vem para confrontar, para me salvar, para me transformar. Louvado seja Deus. É isso que a santidade de Deus faz, para que nós também nos tornemos santos. Sede santo como eu sou santo, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus exige mudança, confronto, rendição, e por isso tantos preferem um Deus vago, distante, um Deus genérico. Por que queremos o Deus da Bíblia?
Por que haveremos de querer o Deus da Bíblia? Pastor, traga para nós no púlpito um Deus genérico. Não precisa ser o Deus autêntico. Não vai tanto a fundo assim, pastor. Pastor, por favor, pastor, pelo amor de Deus, não vai fundo. Pastor, pelo amor de Deus, traz algo genérico. Pastor, assim o Senhor vai esvaziar a igreja. Pastor, nós estamos trabalhando por tantos visitantes para que a casa esteja cheia e desse jeito, se o Senhor for muito fundo assim, vai esvaziar tudo, pastor. Vai esvaziar. E olha que eu vou junto, hein? Então, não tem Deus genérico. E o que tem é um Deus autêntico, aquele que é Senhor dos céus e da terra, que tudo criou. Ele é o Senhor, Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele reina, louvado seja o nome do Senhor. Um Deus, nós não queremos um Deus que, pastor, eu quero um Deus que caiba na minha agenda, mas não no meu coração, só na minha agenda. Eu não quero um Deus que governe o meu coração, eu quero só um Deus para a minha agenda, só isso. É aquela agenda do que eu quero. Ó, como diz aquele Provérbios. Como é que é? Dá e dá. Então é este Deus dessa agenda que eu quero. Me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Mas eu não quero um Deus que governe o meu coração. Essa é a fé que muitas vezes é a que funciona, mas que não transforma, que não muda e que não salva. É a fé funcional, é a fé religiosa, é a fé vazia, é a fé pela fé, mas não é uma fé que transforma. Então, podemos admitir que é possível organizar a vida inteira sem Deus no centro e ainda assim manter uma aparência de normalidade, trabalhando, cuidando da família, cumprindo os deveres, fazendo planos, resolvendo problemas. Tudo isso pode acontecer sem oração verdadeira, sem busca profunda, sem conhecimento real de Deus. Isso pode acontecer normal, a vida vai andar normalmente. Porque se eu não quero Deus, Deus não vai interferir. Deus não arromba portas. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor é um cavalheiro. Não é arrombador de portas, mas é aquele que entra pedindo licença e tendo a autorização do proprietário. Se não queremos Deus, Deus vai respeitar a nossa vontade e nós vamos seguir a nossa vida normalmente, trabalhando, estudando, cuidando da família, fazendo o que bem entender. E Deus não vai interferir. Não é? Então, tudo isso pode acontecer sem orar verdadeiramente, sem a busca profunda, sem conhecimento real de Deus. E o mais assustador de tudo, o mais aterrorizante de tudo, que nós nos acostumamos com isso. Quando a igreja se acostuma com esta situação, é a decadência total. É o desastre total de acostumar-se com uma liturgia sem vida, de uma liturgia vazia, de uma liturgia morna, de uma liturgia, amados, sem
adoração, sem adorá-lo em espírito e em verdade, sem compromisso. É aquela coisa realmente, amados, aterrorizante que pode acontecer se nós nos acostumarmos com essa situação. Ela se acostuma com uma fé sem intimidade, com uma espiritualidade sem fome, com uma religião sem desejo, até que a presença de Deus se torne pesada e não preciosa, não desejada, não é? Então, muitos consideram a presença de Deus esse fardo, e não estamos falando apenas de gente escancaradamente rebelde, estamos falando de coração que preferem distração à devoção, ruído a silêncio, atividade do que encontro real. Porque ficar diante de Deus exige atenção, exige sinceridade, exige parar de fugir de si mesmo. E isto é exatamente o que muitos não querem, não é? Dessa proximidade real, não é? De algo verdadeiro e real. Então, como alguém pode amar a Deus se não deseja conhecê-lo? Ora, amor sem desejo não é amor, é discurso. Amor sem desejo não é amor, é discurso, é hábito, é tradição vazia. Ora, queridos, comparando-se com o casamento novamente, uma mulher pode-se dizer que ela ama o marido sem suportar a sua presença? Ou pode um marido amar a sua esposa sem suportá-la? Sem suportar a sua presença? Não precisamos de resposta. Então, do mesmo modo, amados, que alguém evita a presença de Deus, que não sente prazer de estar com Ele, que trata o tempo com Deus como uma obrigação, não está vivendo amor, mas sim tolerância religiosa. Não há realidade cristã, há uma tolerância religiosa. Então, amados, há um chamado aqui mais profundo do que crer certo, mas, pelo contrário, é de desejá-lo corretamente, de desejá-lo ardentemente, de desejá-lo profundamente. É esse chamado que o Espírito de Deus está nos chamando hoje, para que nós venhamos a amá-lo profundamente, que nós queiramos amá-lo. Então, o problema aqui não é que muitos amam o pecado demais, é que amam a Deus de menos. Pastor, sinceramente eu não amo o pecado, mas também não amo a Deus. E toda a raiz do problema cristão é verdadeiramente não amar a Deus. Nós podemos pregar muitas coisas aqui, nós podemos pregar diversas coisas, nós podemos falar de muitos assuntos, nós podemos falar de melhoramentos, e porque você precisa melhorar aqui, porque você precisa disso, você precisa daquilo, porque isso, porque aquilo outro, podemos pregar tudo, mas resumimos numa só coisa: o problema é não amar a Deus. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto fundamental. Não amar a Deus. Ora, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus? Esse é o problema. Por
que a igreja não vai? Por que a igreja não cresce? Por que a igreja não anda? Podemos dar diversos motivos aqui. É por isso, é por aquilo outro, é por aquilo outro. Não! A questão é, não amamos a Deus. Não amamos a Deus. Ora, queridos, não porque Deus não seja digno de amor, mas porque nunca o conhecemos de verdade. Porque conhecer a Deus muda tudo. Muda as nossas prioridades, muda nosso desejo, muda aquilo que nós consideramos essencial. Então, muda, é uma mudança completa. Ora, quando alguém conhece a Deus, isso é para mim também, tá? Isso começa aqui. Fábio, quando você conheceu a irmã, alguém precisou te convencer de que você teria que estar com ela? Alguém dizia para você assim: e aí, Fábio, você não vai ver a tua namorada? Você ia por quê? Ricardo, você morava lá, mas quando namorava, ainda morava lá em Cotia. E a Luciana em Marcilac. Quantos quilômetros? 80 quilômetros, 90 quilômetros. E quando você conheceu a Luciana, essa distância para você era empecilho? Alguém forçava você a ir ver a Luciana? Entra no sentido da pregação. Alguém te forçava a ver a Luciana? Entendem? Então, quando alguém conhece a Deus, não precisa ser convencido de buscar a Deus. Como que o pastor vai ter o poder de convencer alguém a buscar a Deus? Se você não ama a Deus, você não vai buscar a Deus. Não tem quem faça você buscar a Deus se você não ama. Então nós vamos ficar aqui pregando. Você precisa buscar a Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa. Vai continuar precisando, porque se não ama a Deus, não vai fazer. Então, quando alguém conhece a Deus, não precisa ser convencido a buscar sua presença. O coração por si mesmo a busca. Oh glória! O coração por si mesmo a busca. Eu não preciso ser convencido de buscar a Deus, porque eu amo a Deus. E eu o busco voluntariamente. Aleluia!
Lemehansen kivi, nai conforti, time que papá, sonte nívea, aí remem. Aleluia! Ouvi o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Então, amados, assim como alguém apaixonado não precisa de ordens para estar com quem ama. Não, porque quando você ama, você ama. E é uma delícia amar. É gostoso demais amar. É diferente de gostar. Amar é algo divino, é algo. Você fica extasiado, fica anestesiado. Porque eu amo e desejo estar com o meu amado, desejo estar com a minha amada o mais rápido possível. Leiam Cantares. Desejo do amado, desejo de amada, de estar com ele, não é? Então quem ama não precisa de ordens para estar com seu amado, com sua amada. Mas quando esse desejo não existe, algo está profundamente desalinhado. Isso é um sinal grave de doença espiritual. E talvez este seja o confronto que hoje é necessário para mim e para você. Não é normal viver sem desejo por Deus. Isto é esfriamento. Puro esfriamento. Gravem isso que eu vou lhes dizer. Prestem atenção. Uma fé viva deseja. Uma fé morta apenas cumpre. Uma fé viva deseja. Uma fé morta apenas cumpre. Mas a fé viva deseja. Eu desejo o meu amado. O meu amado é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Talvez você esteja vivendo uma fé funcional, mas sem fome. Você não abandonou Deus, mas também não o deseja. Você não rejeita Deus, mas também não o busca. Você não diz, retira-te de mim, ó Deus, mas vive com Ele se Ele estivesse como Ele estivesse longe e distante. Ora, ninguém permanece neutro em relação a Deus. Ou avançamos em direção a Ele, ou, amados, nos afastamos deles aos poucos. Não existe essa neutralidade em relação a Deus. Ou nós avançamos em direção a Ele, ou nós nos afastamos dele pouco a pouco. A ausência de desejo não é estagnação, é afastamento silencioso. E esse afastamento é perigoso porque quase não dói no começo. Quase não dói no começo. Ele começa com pequenas concessões, com menos tempo de oração, com menos interesse pela palavra, com menos sensibilidade espiritual, até que a presença de Deus se torne estranho, desconfortável e inconveniente. Quando isso acontece, a pessoa começa a preferir um cristianismo que não exige intimidade, um cristianismo de ideias e não de relacionamento, um cristianismo que fala de Deus, mas não anda com Deus. Fala-se muito de Deus, mas não se anda com Deus. Precisamos interromper esta ilusão, porque o cristianismo sem desejo por Deus não é cristianismo, mas é uma religiosidade vazia e seca. Deus não quer ser tolerado, Ele quer ser amado, conhecido, desejado. Esse desejo não nasce do medo, mas do encontro. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o desejamos. Quanto mais o desejamos, mais o buscamos. Quanto mais o buscamos, mais somos transformados.
Louvado seja Deus. Por isso o chamado é claro para esta noite. Não viva uma vida inteira sem Deus enquanto acha que está tudo bem. Não construa uma existência onde Deus é dispensável. Não aceite uma fé onde a presença de Deus é peso e não prazer. Talvez hoje Deus esteja te chamando de volta ao essencial. Não a nova atividade, mas a um novo desejo. Não a mais tarefas religiosas, mas a uma busca sincera, a uma fome restaurada. Porque uma fé verdadeira não pergunta apenas o que Deus pode fazer por mim, mas como posso estar com Ele. E quando este desejo retorna, tudo muda. A oração deixa de ser obrigação. A palavra deixa de ser peso. A presença deixa de ser incômoda. E se torna um verdadeiro lar. A presença de Deus se torna um verdadeiro lar para mim e para você. Tudo se resume em amar a Deus. Fiquemos em pé. Convidamos os levitas. Tudo se resume em amar a Deus. 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 Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
muito preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, sua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. 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 E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ah, Jesus. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem que nos leva a refletir aonde estamos. Aonde estamos? Será se estamos lá em Apocalipse, capítulo 3, como aquele que acha que está vivo, está morto? Com aquele que acha que ama, mas não ama. Como aquele que acha que está tudo bem,
mas está tudo mal. E essa comparação que foi feita com o relacionamento conjugal, muito propícia, porque o meu pai, quando estava namorando com a minha mãe, ele atravessava um rio a nado em pé. Ele tirava a roupa, colocava, fazia uma espécie de rodia, colocava na cabeça e ia nadando em pé. Quando dava umas altas horas, o meu avô arrancava o facão e falava, vaza para sua casa. E ele de madrugada arriscando ser comido por um jacaré, ia nadando mais que ele deixava de ver a morena, não deixava não. O que tem nos afastado da presença daquele que nós falamos que ama? Quais são as desculpas? E nós achamos que para Deus está tudo muito bem. Será se você ligaria para a sua amada dizendo assim, não vou te ver hoje, não vai dar para a gente ir para o shopping, porque não estou muito bem, eu estou sentindo algo estranho, sei lá. Você ia de qualquer jeito, não é verdade? Nós temos falado muito aqui sobre relacionamento com Deus, intimidade com Ele. Temos falado bastante aqui. E o Senhor tem nos chamados a isso. Porque, queridos, no fundo, o que importa, vai me sustentar e te sustentar, é esse relacionamento íntimo, é esse amor de nosso com Deus. Porque Ele, o amor dele por nós não muda. E o texto que foi lido já explica muito. Vem a mim, porque eu já estou aqui, pronto. Se você vier, eu já estou aqui. Se você vier, eu já me entreguei. Eu já me doei. Só estou esperando você. Você que me abandona, você que se afastou, você que se afasta. Então o problema é nosso como igreja, não do Senhor. Ele vem como a chuva. Ele se manifesta. Ele se revela. O problema é nosso, não dele. Pensamos bastante sobre isso, irmãos. Tudo é motivo para nós. Tudo é motivo para nós, para não estar com Deus. Essa questão da indiferença. Se Ele fosse verdadeiramente, como diz aquela música, seja meu universo, seja tudo o que tenho, o que preciso, seja o sol da manhã, seja o primeiro, seja tudo para mim. Porque é isso que vai me sustentar e te sustentar. É o relacionamento, a intimidade com o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor porque Ele está perto. Amém, queridos? Fique com essa palavra no coração. Em nome de Jesus, assente só um minutinho. O Senhor não tomou e eu vou tomar. Eu acho que ele não tomou não, tá cheio. O que temos agora, filha? Pedido de oração? Pedido de oração, alguém aqui tem algum pedido de oração? Quero pedir pelo Eduardo. Eduardo. Pela Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Maria, minha avó e meu pai, Manuel. E aí, como é que ele tá? Benção. Bom ver vocês novamente. Bem-vindos de novo. E a princesa tá aí? Tá. Isso. Que bênção. Glória a Deus. Mandar um abraço para ele, tá? Fala, filha. Sebastião.
Irmã Sebastiana? Quando eu falo filho... A oração pela Iracema, ela tem 82 anos, ela está com uma hérnia, o médico pode operar. E ela está imprimindo o coração tão grande da hérnia. Iracema? Iracema, ela é uma serva de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Alguém mais? Minha filha Juliana foi mordida lá por um inseto. Juliana, em nome de Jesus. Ah, sim. E aí? Está com uma infecção na garganta e no ouvido. Começou para a escola, né? E posso se recuperar. Amém. Vamos orar pelo Gabriel. Irmão Geraldo, como é que tá a esposa? Está se recuperando, meu amado. Que essa oração por ela também. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando pela sua amada. Irmã Cláudia pede oração pela Jalda, por sua filha, ambas com câncer. É a irmã Cláudia lá? É. Mateus pede oração pela saúde da sua esposa, Larissa Rucumbach Azevedo. Neide pede oração pela saúde da Cleide. É verdade, cadê a metade aí, irmão? Vamos orar pela Cleide, em nome de Jesus. Alexandre pede oração pela saúde da Marilene. Vamos orar pela vida da nossa irmã Marilene. A Yula pede oração pelo Gabriel. Fechou? Vamos orar então? Os irmãos creem, irmãos? Irmão? Amém? Creem. Creem no poder de Deus. Creem na resposta do Senhor por cada pedido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos clamar ao Senhor? Em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, ó Deus amado, apresentamos cada pedido, Pai. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Senhor, vem de encontro, ó Pai amado, cada necessidade, Senhor. Adeia aqueles, ó Pai amado, nos quais estão, ó Pai amado, ó Deus, com enfermidade, Senhor. Que o Senhor venha restaurar a saúde, que o Senhor venha avivar na Tua presença, e o Senhor os atrai para Si mesmo, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor que é o médico dos médicos, o Todo-Poderoso, o Deus que opera. O Senhor, ó Pai amado, é que tem o controle dessas vidas. Manifeste a Tua glória, o Teu poder, Senhor amado, e abençoa cada vida, Senhor, cada pedido, Pai amado, cada necessidade esteja diante da Tua face nessa hora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aqui tem uma igreja que clama por Ti, clama pela resposta do Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, opera, ó Deus amado, o Teu milagre sobre essas situações, sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome aqui, ó Deus amado, oramos, crendo no Teu poder, crendo na Tua resposta, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Acho que eu os aviso agora, né? Rapidinho, senta aí. Descansa, depois... E depois tem o vídeo dos aniversariantes, tá? Vamos lá para os avisos, rapidamente. Agenda dos próximos eventos. Você já sabe que toda segunda-feira, às 19h30, temos um culto no ponto de pregação, na Rua Manuel de Tefé, número 402, no Jardim Satélite. Nas quartas-feiras, às 19h30, o culto de ensinamento, aqui na igreja. Na sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Venha fazer parte desse exército. No domingo, às 16h30, a Escola Bíblica Dominical continua no tema Seitas e Heresias. E às 18h, no domingo, o culto da família. E no dia 7 de março, será o treinamento para obreiros, a
partir das 9 horas da manhã. Venha preparado para passar um dia de aprendizagem. Se você precisar de informações, procure o pastor Márcio. No dia 14/3, vamos fazer um bazar beneficente. A partir das 9 horas da manhã, vamos até às 14 horas. Você tem 3 formas para ajudar neste evento. Primeiro, você pode divulgar. Segundo, você pode nos ajudar na arrumação. E terceiro, você pode vir no dia e comprar. No dia 22, a partir das 10 da manhã, haverá batismo, lá no Jardim Almeida, na Rua Piraju, número 308. Neste dia, não haverá culto aqui na igreja às 18 horas. O nosso culto será celebrado lá na chácara. Amém? Uma boa semana a todos vocês. Deus os abençoe. Tem uma 4ª forma de ajudar, que é em oração, tá? E depois para guardar. E a 5ª é subir as coisas que em nome de Jesus não vai sobrar. Vocês viram que tem muita coisa, hein? Meu Deus do céu, tem muita coisa. Glória a Deus por isso. Então, vai ser um tempo precioso. Vamos lá. Os aniversariantes do mês, é isso? De fevereiro. Mês de fevereiro. Felizes, suas Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos aí que fizeram aniversário mês de fevereiro. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre as suas vidas. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Pensem, reflita, assista novamente a mensagem que vai estar colocada nas redes sociais. Pensem, reflita o que Deus continuará falando convosco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã temos culto ali no Ponto de Pregação. Os irmãos que puderem estar presentes, estaremos juntos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. 4ª-feira também. Seremos 6ª-feira da mesma forma. E aqueles que vão participar, por favor, irmãos, confirme a presença para a gente cuidar da questão de alimentação. Vamos ter café da manhã, almoço, café da tarde. O pessoal que vai estar aqui no sábado, por favor, confirme a presença para a gente estar organizando essas questões. Tá bom? Amém? É aberto para toda a igreja. Aqueles que quiserem trabalhar, aqueles que quiserem participar, está aberto para toda a igreja. Glória a Deus, queridos. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Que o Senhor continue a falar conosco, Pai. Continue a tua obra em nossas vidas. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, tão somente de ti. Em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Deus poderoso, continue a tua obra, ó Deus, sobre as nossas vidas. Continue, ó Pai, a falar aos nossos corações. Nos atrai para ti mesmo, Senhor. Nos atrai, Senhor. Abre, Senhor, o nosso apetite da tua presença, Senhor. Abre o nosso apetite, ó Pai amado, de estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Ó Deus poderoso, dá uma semana, Senhor, de paz e segurança à tua igreja, Senhor. Guarda os teus filhos, cada família representada, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Que a graça e a paz, nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a igreja do Senhor em todo o tempo. E os que crê dizem amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.